Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. Vamos continuar da onde a gente parou na aula passada. A aula passada a gente começou o assunto de resistência dos materiais aqui da disciplina. Então já é a parte final, onde eu vou apresentar algum dos conteúdos e os conceitos aí mais básicos do que envolve essa parte de resistência dos materiais, né? Que é avaliar realmente qual que é a resistência desses problemas aí que a gente está analisando. A gente viu na aula passada que a gente começou a falar de... A gente vai olhar mais para o que está acontecendo dentro das nossas estruturas. E aí, né, como a gente já sabia que tinha força normal, cortante, momento, a gente vai abordar um tópico, né, de cada vez. E hoje a gente, na aula passada, a gente começou com força normal, vamos continuar falando disso e vamos entrar um pouquinho na parte de força cortante. Na aula passada a gente falou também o que era tensão, começamos a falar aí de tensão. Então, o que a gente vê é que o material, né, assim, o nosso problema vai resistir a nível de material, de forma que a tensão atuante, né, que está realmente acontecendo no nosso problema, seja menor do que a tensão resistente do material, né, que é uma característica aí do material. E aí a gente aprendeu a calcular essa tensão atuante, que nada mais é do que a força normal dividida pela área da seção, e que acaba sendo uma força distribuída nessa área toda, né, que atua aí na minha seção transversal toda. Então a gente está falando de tensão normal, tá, que é essa força distribuída pela área, na direção normal, né, então vai ser exatamente aí na direção, vai ser perpendicular, né, à seção transversal que a gente está analisando, tá bom? E aí a gente até fez um probleminha, né, no final da aula, né, de uma verificação simples. E hoje a gente vai entrar um pouco em alguns conceitos, fazer mais uns exercícios disso. Só para a gente conceituar também, a gente vai falar aqui, então a gente está falando de tensão normal por enquanto, e a gente vai fazer aqui duas separações, que a princípio podem parecer a mesma coisa, mas são diferentes. Então vamos falar aí o que é tensão normal média e tensão normal específica, tá bom? Deixa eu só ver como eu organizei aqui. Tá. Então a gente está analisando esse nosso probleminha, que é uma barra, como se estivesse pendurada, né, presa aí na parte de cima, com uma força que eu posso aí dar o nome de P, que é o que eu estou usando aqui. Então, P. Então, que é essa minha forcinha que está aqui embaixo, tá bom? E aí, o que a gente faz? Né? O que a gente fez na aula passada e o que a gente vai fazer na maior parte do tempo? A gente trabalha, né, com a tensão, com os esforços internos, ou seja, a gente tem que cortar a nossa estrutura e ver o que está acontecendo dentro dela. Então, por exemplo, a gente fazia aqui uma seção, que eu vou chamar aqui de S1, e aqui está a minha seção S1, tá? E aí eu extraio o meu problema e aplico as minhas equações, né? Aqui está o P, aqui vai ter a minha força normal, que de acordo com as minhas equações de equilíbrio vai ser igual a P, beleza? Então isso daí é o que a gente sabia. Então a minha tensão normal média, ela vai ser exatamente o que a gente estava fazendo até agora, que é tensão, força normal pela área. Então a gente distribui uniformemente aí essa força normal em toda a área da superfície. Então aqui, ó, opa, tensão normal média, tá bom? O que é importante é que isso, né, ela não é necessariamente a tensão em um ponto específico ali da nossa seção, mas em muitos casos ela representa exatamente esse valor. Então, assim, é uma média, né, como se a gente distribuísse essa força aí igualmente, e isso vai ser representativo na maior parte aí dos casos, tá? Mas acontece que, né,
o simples fato da gente dividir essa força pela área não é necessariamente a nossa definição mais correta de tensão, tá? E aí isso eu preciso passar para vocês qual que seria essa definição mais correta aí da tensão. Então, o que eu vou fazer? Vou olhar para essa minha barrinha, esse pedacinho de barra, que eu já fiz um corte, tá? Vamos supor que isso daqui é a minha seção S1, beleza? E vou separar dentro dessa minha seção S1 um pedacinho de área, que eu vou chamar aqui de ΔS, tá bom? Neste pedacinho de área, supondo, né, que a gente tem forças espalhadas aí ao longo da nossa seção inteira, mas estou olhando só para aquele pedacinho de área. Neste pedacinho de área, eu tenho um pedacinho de força também, que vai compor aquela força normal total da minha seção, né, que seria ali tudo que está distribuído. A minha tensão específica, né, e a tensão exatamente no ponto que eu estou analisando, ela vai ser esta força distribuída por essa área. Só que, né, o ideal é que a minha tensão ela seja não por uma área, mas exatamente por um ponto. Então, quando a gente reduz ali, quanto mais a gente reduz essa areazinha, menor a gente reduz aí essa força, mas ela ainda existe. Então, seria aquela força que está atuando num ponto. Então, a minha definição aí da tensão, ela ficaria aí como limite do ΔF sobre ΔA, ΔS, perdão. ΔS com ΔS tendendo a zero, tá bom? Então, só para diferenciar aqui as coisas, que essa daqui é a minha tensão específica. Tá? Só por definição. A gente não vai usar isso daqui, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O simples fato da gente pegar a força normal e dividir pela área não quer dizer que é realmente esse valor aí que tá atuando na minha seção. Então, parece, né, que são a mesma coisa, porque em alguns casos elas são aí a mesma coisa. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou fazer aqui vamos exercitar a imaginação aí também. Vou fazer o seguinte. Então, estamos pegando sempre essa nossa barrinha. Peraí. Nossa barrinha vertical. Tracionada. E aqui, repare que é exatamente a mesma coisa que a gente fez antes, né? Que a gente tinha ali um engaste na parte de cima, mais a reação que a gente teria no engaste é uma força vertical. E aí, eu vou analisar em 3 pontos, em 3 seções distintas. Deixa eu desenhar aqui. Vou colocar aqui no meio, em uma extremidade e aqui em outra extremidade. Tá? E agora a gente vai sair aqui dessa nossa visão aproximada e vamos tentar imaginar o que aconteceria na realidade. Vamos pensar que a gente está aí com esse meu bloquinho retangular na vertical e vou aplicar uma força de tração. Agora imagina que essa força minha que eu vou aplicar, ela está sendo aplicada em um ponto, como se eu estivesse pegando exatamente aqui no cantinho, bem exatamente no meio, e puxando. Para talvez ficar um pouco mais fácil da gente ver, vamos pensar assim, pense que é um material muito flexível, tá? É como se fosse uma faixa de elástico, né? Desses daí que vem em academia. Então imagina que você tem essa faixa, a hora que você puxa, né, que você traciona, o que acontece ali nesses pontos, né, que eu estou puxando? Vocês conseguem imaginar que se eu pegar exatamente aqui, ó, num pontinho, eu vou ter uma deformação um pouco maior ali naquele ponto, até que no meio ele acaba sendo de maneira mais uniforme, e no outro ponto que eu estou pegando, também tem como se fosse um afunilamento ali, né, naquele ponto.
Vou tentar desenhar. Então, para a gente imaginar essa situação, essa minha barrinha deformada de maneira exagerada. Então, alguma coisa assim, ó. Aí. Vocês conseguiram imaginar, né? Que, querendo ou não, dá uma funiladinha ali naquele ponto. Só que aí, né, o que quer dizer? Bom, estou puxando. Em qualquer lugar que eu faça esses cortes, tá? Imagina que eu vou ter, né, tensões atuando lá dentro em todo o meu material, que quando eu faço o corte, se eu não pensar exatamente, né, no que está acontecendo na realidade, se eu fosse pensar só pelo que eu sabia até 2 aulas atrás. Bom, se eu fizer um corte ali, a minha força normal que vai surgir nesse corte vai ter que ser igual à minha força P, né? Então vou fazer o seguinte, vou desenhar cada um desses trechos aqui do lado para eu mostrar como que vai estar distribuída a minha tensão de fato nesses casos. Então, ó, um bloquinho aqui, maior aqui no meio. E esse daqui por último. Então, se a gente fosse simplesmente ali pela nossa, até 2 aulas atrás, né, pelo que a gente sabia, o que a gente tinha? A gente tinha uma força P, espera aí que eu vou copiar aqui. Força P, P e P. E por equilíbrio, né, das nossas forças, de força vertical, a gente vai ter aqui em cima, ó, minha força normal, que vai ser igual a P, aqui exatamente a mesma coisa, normal igual a P, e aqui exatamente a mesma coisa, força normal igual a P. O que vai ser diferente? Bom, como que se distribuem essas nossas tensões internas para gerar essa minha força P no final. Então, assim, vamos pensar pela lógica. Se eu estou puxando exatamente no meio, né, num pontinho, e estou solicitando bem aquela parte, muito provavelmente, aquele trecho mais perto de onde eu estou aplicando a força, vai ter uma distribuição dessas forças maiores. Então, se a gente olhar para a seção transversal e como é que estão as tensões ali naquele ponto, ele vai dar alguma coisa nesse sentido. Espera aí que eu vou tentar desenhar aqui. Então, a minha distribuição de tensões, né, a minha distribuição de tensões aí nessa seção, ela não é mais uniforme. Isso na realidade, tá? Pessoal, peraí, rapidinho. Então, isso quer dizer que a minha distribuição de tensões, ela não é mais uniforme. Ou seja, né, a minha tensão lá em cada um dos pontos não é necessariamente aquela minha tensão média que se distribui igualmente. Mas o que é importante vocês entenderem? Bom, eu tenho um conjunto, né, na minha seção toda de forças verticais para cima. Se eu somar todas, eu vou chegar na força normal, só que de uma maneira diferente, tá? Outra coisa também que a gente vai ver mais na próxima aula. A gente tem uma relação direta entre tensão e deformação.
Então, num ponto onde você tem mais tensão, você tem uma deformação maior também. E isso pode mudar aos poucos. Só que assim, né? A partir do momento que eu estou puxando, se isso tiver aí um comprimento adequado, né? A gente tem uma uniformização dessa minha distribuição de tensões ao longo da sessão. Então, por exemplo, mais ou menos lá no meio da minha barrinha, aí sim. Aí eu tenho uma distribuição de tensões mais, mais parecida aí com a uniforme. E muito provavelmente essa minha distribuição é exatamente uniforme e coincide com aquela minha tensão média. E aí vale a mesma coisa lá para cima, né? Na outra região próxima do outro apoio, onde a minha tensão vai ficar com uma distribuição não uniforme. Tá bom? Então, tudo isso para falar para vocês que a tensão específica, ela quer dizer que é exatamente no ponto. E a tensão normal média é essa simplificação que é representativa para a maior parte dos casos. Estou falando isso só para quê? Só para vocês entenderem que nós temos esses problemas, né? E o que a gente considera, ele não é o exato para toda a minha barra, mas funciona para 95% dela. E é como a gente trabalha. O que tem que se tomar cuidado só é nos casos reais que isso existe e tem esses efeitos localizados, né? Então, provavelmente lá perto dos apoios, nas nossas barrinhas, é sempre uma região que não é tão representativa na realidade, tá bom? Então, só para fazer essa diferenciação desses dois casos. O que eu quero também é colocar aqui, para não esquecer que a nossa força normal, ela vai ser a somatória, né, de toda a tensão na minha seção. Então, vai ser basicamente a integral, né, isso em função aí do que a gente tiver, da distribuição da tensão, vezes a minha área, deixa eu ver se eu vou chamar de ds, né, que eu estou chamando de S, vezes ds, em função aí da minha área. Tá bom? E no fundo, né, e a gente está fazendo uma somatória de forças, até o meu momento depois vai surgir aí dessa soma dessas tensões, mas de um jeito aí diferente. Tá bom? Então, só para complementar aqui, só escrever aqui o que ficou faltando. Então, ó, na prática, assume-se a tensão normal média respeitando as seguintes hipóteses. Depois eu arrumo aqui, tá? Então, ó. Com teclado horrível aqui, gente. Seção plana permanece plana. Já vamos falar disso. Carregamento aplicado no CG da seção. Material homogêneo e forças internas distribuídas uniformemente na seção. Tá bom? Então, isso daqui, pessoal, são algumas hipóteses básicas, né, que a gente vai considerar, que vai simplificar o nosso problema. Então, o que eu quero dizer com cada uma dessas coisas?
eu posso, né, assumir que a minha tensão ela vai ser sempre a tensão média, né, a tensão ali no ponto vai ser a tensão média, se a minha seção transversal, né, fiz ali o corte, se ela vai sempre permanecer plana, ou seja, né, se ela se deformar, ela vai se deformar sempre de maneira uniforme, impedindo ali aquelas ondulações, né, aquelas distribuições não uniformes. O carregamento aplicado sempre no CG da nossa seção, que assim eu não gero nenhum momento, né, na minha seção em função daquela força. O material homogêneo, né, então não pode ser materiais diferentes na minha seção. Até tem como fazer isso, né, mas a gente não entra aqui. E aí, com isso, a gente considera as nossas forças uniformemente distribuídas na seção, tá bom? Então, só de formalização das coisas mesmo. Beleza? E aí a gente vem para mais uns exemplozinhos para a gente resolver. Vamos fazer esse daqui, que seria aí alguma coisa mais completa em função do que a gente tem hoje para resolver. Então aqui a única coisa que eu fiz é que eu tenho essa viga, coloquei a altura ali só para dar uma outra dimensão para o nosso problema, mas se vocês olharem, a gente está aqui com as nossas forças axiais, só na direção do eixo aí da minha barra, e diversas forcinhas. Eu preciso descobrir qual que é a minha maior tensão na viga. Então, para isso, como eu tenho uma seção uniforme, né, uma seção retangular, e a minha barra ela é toda composta da mesma seção, então que seria uma barra prismática, tá? Uma barra prismática que ela é composta da mesma seção ali ao longo do seu comprimento. Então eu vou ter a minha maior tensão, ela vai acontecer no ponto em que eu tiver a maior força normal. Então o que eu preciso fazer aqui? Achar o meu diagrama de força normal, beleza? Então é isso que a gente vai fazer primeiro, e depois a gente dá uma analisada aí a questão das tensões, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar essa seção aqui. Vamos colocar essa seção aqui. E vamos resolver. Primeira coisa, né? Vamos calcular as nossas reações. Então, vou colocar aqui, ó. RVA, RVB e RH. Então, vamos lá. Vou começar aqui. Vamos pensar, né? Vamos fazer só o que a gente precisa. Se por um acaso eu não tenho forças na direção vertical, certo? Do meu problema. Eu vou ter resultante na direção vertical? Não, né? Então aqui eu só dei uma expandida aí no nosso problema, tá? Mas para não gerar confusão, o que a gente tem é isso, tá? Uma viguinha com várias forças aqui, ao longo aí do seu eixo. Tá bom? Então se não tem aí essas forças verticais, então as minhas reações verticais A e B vão ser zero. Tá bom? Então vou só fazer aqui, ó, soma de força horizontal igual a zero. Então vou ter aqui, ó, RHA, que está para a direita, menos 18, mais 8, mais 22, igual a zero. Então aqui, RH, ele vai dar 30 menos 18, vai dar 12. Certo? 12 positivo menos 12.
menos 12 quilonewtons. Tá bom? Então, só para dar uma simplificada aqui, deixa eu desenhar aqui embaixo. Vou colocar as forças. Então, ó, eu vou ter menos 12, então aqui para o outro lado, que foi o que eu acabei de achar. Depois eu tenho 18 para cá, 8 para cá e 22 quilonewton. Agora vamos tentar fazer aí um diagrama versão express, tá? Lembra lá quando a gente estava fazendo já os últimos diagramas, que a gente já conseguia, pelo menos algum dos esforços, já conseguia fazer, imaginando, né? Pensando qual que seria ali, fazendo um cálculo mental de qual que seria esse esforço. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho aqui, lembra que a gente tinha que analisar os trechos, né, entre descontinuidades. No caso, as minhas descontinuidades vão ser as forças, tá bom? Então eu vou ter, ó, um trecho, certo? Outro trecho e outro trecho. Então, 3 trechos aí no nosso probleminha, tá bom? Então, a gente vai fazer um corte ali no meio em cada um deles. Vamos pegar aqui, ó, esse corte que eu vou chamar aqui de S1. E aí eu já vou desenhando o diagrama aqui do lado para a gente agilizar. Então tá aqui. Então, ó, vamos pensar. Olhem aqui para esse problema. Fiz aquele corte S1, tem uma força de 12 kN para a esquerda. Então, na minha seção, vocês concordam que vai ter que aparecer? Vou desenhar aqui em verde, tá? Se eu conseguir. Desenhar aqui. Vai ter que aparecer neste sentido, ou seja, saindo da seção, igual a 12 kN. Certo? Se está saindo, ele é positivo. Vou ter que apagar aqui, senão vai tumultuar. Então, neste meu primeiro trecho, eu tenho uma força normal positiva igual a 12. Certo? Vamos para S2. S2 eu estou aqui no meio. Tá bom? Não esquece que a gente corta no meio e divide em 2. Então a gente esquece aquele S1 ali, que eu não vou conseguir apagar. Mas esquece ali aquele S1, então olha tudo que está para a esquerda ou tudo que está para a direita, tanto faz. Vocês concordam que, ó, lá no S2, se eu olhar tudo que está para a direita, eu tenho 12 e 18 kN. Então eu tenho 30 kN para a esquerda. Na minha seção S2 vai ter que aparecer 30 kN para a direita, que está saindo da minha seção, que é o sentido de tração, então positivo. Então aqui de 12, ele vai ficar sem escala, tá? Mas ele vai para 30 kN. E é constante nesse trecho porque não tem nada, né? No meio deste trecho aí. Então, 30. E por último, vamos fazer aqui a seção S3. Seção S3. E agora é mais fácil eu olhar porque está à direita, né? Então vou pegar ali, ó, só o trechinho ali final da direita. Então eu tenho 22 aqui para a direita. E na minha seção S3 vai ter que aparecer também
22 para a esquerda. Mas o que importa não é nem o esquerdo e o direito. O que importa é que o 22 está saindo da seção, está puxando, então que vai ficar no meu sentido de tração positivo. Então, aqui, 22. Então, aqui meu diagrama de força normal em kilonewton. Tá bom? Ô, Fábio, você pode explicar de novo esse 22, por favor? Posso. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu corto ali na seção do S3. Deixa eu desenhar aqui embaixo. Ó. Corto ali naquela minha seção do S3. Eita. Aqui no S3, eu tenho o 22 kN aqui. E aqui é o meu S3, certo? Para equilibrar essa minha seção, né, para satisfazer as equações de equilíbrio, eu tenho que ter uma força normal igual a 22 kN. Tá bom? E aí o que é importante para mim, para eu determinar o sinal? É se ela está saindo ou se ela está entrando na seção. Tá? Então o que está acontecendo é que ela está saindo, então está tracionando, então é positivo. Beleza? Ah, agora eu entendi, eu tava confundindo o sinal. Mas Não. E o desenho vai ficando confuso, né? Você faz tudo em cima. Então, pessoal, por que a gente faz aí esse diagrama? Se a gente olhar para o nosso problema, ele tem ali, ó, reação, aquela força de 18, uma força de 8, uma força de 22. Os desavisados, né, e isso acontece aí em toda a prova, fala assim, qual que é a maior tensão que tem na sua barra? Nem faz o diagrama, nem olha para o diagrama, só olha ali para a força. Fala assim, tem uma força de 22 kN. Então, 22 dividido pela área da seção dá a tensão máxima. Mas não. Então, a gente precisa fazer o diagrama todo para a gente entender, né, o que acontece lá dentro. E aí a gente vê que esse trecho central, ele está o mais carregado, né? Ele está aqui com 30 kN. E se a minha seção é a mesma, né, e não muda a minha seção ao longo da barra, o meu ponto de maior tensão vai ser o de maior força normal, e no caso os 30 kN. Então, para o cálculo aí da minha tensão, a minha tensão máxima, né, ela vai ser a minha normal máxima dividido pela área, que é o mais 30, dividido pela área da seção, que é 10 milímetros vezes 35 milímetros. Vou passar para centímetro. Então, fica 1 vezes 3,5. E isso daqui me dá 8,57 kN por centímetro quadrado. Se eu quiser passar para megapascal, né, só para vocês lembrarem, multiplica por 10, 85,7 megapascal. E aqui está a tensão máxima, tá bom? Que poderia ser diferente, né? Se você, por exemplo, tivesse essa minha barrinha, chegou nesse diagrama, né? Lembra que o diagrama a gente não olha para a seção, não olha para nada. Só que essa minha viguinha, ela tivesse seções diferentes em cada um desses trechos. Como saber qual que é a sua tensão máxima? Dá para você ir tendo uma ideia, mas, via de regra, você teria que calcular em todos os trechos, né? Se ela tem uma normal diferente, uma área diferente, a tensão vai ser o resultado disso. Então, teria que avaliar seção por seção. Geralmente, o que vai acontecer? As menores seções provavelmente vão ter as maiores tensões. Mas pode ser que praticamente não tenha força normal, né? Então, depende aí dos parâmetros, né? O que a gente tem, assim, é tendências.
né, em função da própria equação. Beleza? E agora, fazendo um questionamento. Estou falando para vocês aqui que tem essas barras aí solicitadas axialmente e que nelas só tem tensão normal. Mas acontece que eu estou mentindo, né? Porque na verdade, né, as tensões elas se desenvolvem dependendo da seção que eu estou analisando. Então vou mostrar para vocês isso daqui. Lembra que a regra básica inicial é o seguinte: o equilíbrio de forças e o diagrama, ele não vai depender da seção nem nada. Então aquele esforço, aquela força normal, é exatamente a resultante de forças que a gente tem ali naquele ponto. Só que, né, a distribuição das tensões para chegar naquela força, aí que pode mudar. Então o que eu vou dar de exemplo aqui? Então, quais que seriam, né, se em vez de eu fazer aquele corte na vertical, que é o que eu estou fazendo sempre, tá, eu fizesse um corte inclinadinho aí. Então, se a gente fosse, né, eu vou colocar aqui, ó, vou dar nome para as coisas, só para a gente localizar. Vou chamar aqui de ponto A, aqui está B, né, mas vou chamar aqui de C e D. Vou fazer um corte aí entre o C e o D. Então, como se ele estivesse aqui, ó. Tá bom? Um cortezinho de 30 graus. Então é isso que eu vou desenhar, que está desenhado aqui em partes, mas eu vou colocar as forças que estão faltando. Então a gente tem a reação de apoio, que é igual a 12, e aqui tinha aquela força de 18, tá? Então, por equilíbrio, eu sei que para isso daqui estar equilibrado, vai ter que surgir aqui uma força horizontal, que eu vou dar uma espichadinha, igual a, vou colocar aqui, N igual a 30 kN. Então, se a gente for pensar a nível de força, é isso que acontece, isso daqui está em equilíbrio, e é o que a gente costuma fazer. Só que, se a gente for transformar isso em tensão, lembra que a gente trabalha sempre com a tensão normal, ou seja, né, na direção normal a nossa superfície de corte, que aqui nesse caso, né, ela é inclinada, eu vou chamar ela de S', tá bom? Ela vai ser aí uma força inclinada, que na realidade ela vai ser uma componente dessa minha força normal. Lembra que ó, qualquer força eu posso decompor do jeito que eu quiser, né? A partir de uma força, transformar ela em outras duas quaisquer. E eu vou fazer isso. Vou pegar essa minha força normal e vou transformar em duas componentes ortogonais entre si, de forma que uma delas seja perpendicular à minha superfície. Vou fazer o contrário, peraí. Só para eu manter aqui a inclinação. Para servir de base. Então eu vou ter uma que vai ser ortogonal à minha superfície, que vai dar mais ou menos aqui. E, consequentemente, né, uma 90 graus para eu poder chegar na minha resultante, que vai ser paralela, né, vai estar na direção da minha superfície de corte. Deixa eu ver o nome que eu dei para essas coisas. Vou colocar aqui, ó, N', que na verdade é a minha força normal à superfície S', e aqui eu tenho, vou chamar de V'. Por quê? Bom, lembra que quando eu tinha aquela minha seção na vertical mesmo, que é o que eu fiz aí o tempo todo, eu tinha a força normal e a força cortante, né? A cortante ela estava aí na direção. Então, dependendo do jeito que eu corto a minha seção, mesmo eu olhando um problema que só tenha forças horizontais, pode ser
né, podem surgir forças normais, lembrando que a minha tensão normal vai ser sempre normal à superfície, e também essa força cortante, que vai ser a origem, né, que vai ser ali parte da minha tensão de cisalhamento, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Então, com isso daqui a gente conseguiria calcular, tá, essas coisas. Se a gente for fazer um estudo aqui dos ângulos, deixa eu olhar aqui direito, aqui seria os 30 graus, né? Então, ali interno. Então, este ângulo aqui é o meu ângulo de 30 graus. Consigo calcular essas duas componentes sem problema, né? Então, ó, seno, vamos fazer o seno, tá? Seno de 30 graus vai ser a minha força N', né, a normal, o cateto oposto, dividido aí pela minha hipotenusa, que é o 30. Então, consequentemente, aí o meu N', 30 vezes meio, né, então 15 quilonewtons, tá bom? E se eu fizer aí o cosseno de 30 graus, vai ser o V' dividido por 30. E aí o V' igual a 25,98 quilonewtons. Então, deixa eu só colocar isso aqui do lado. Então, o que eu quero falar para vocês? Nesse caso, se eu fizer uma superfície inclinada, a minha tensão normal ela vai ser outra também. Por quê? Ó? Primeiro que a minha força normal já é diferente, né? Aqui dá 15. E acontece, né, que é a força dividido pela área. Então, a minha área agora é essa superfície S', que eu vou desenhar ela aqui também. Vou colocar aqui os 30 graus. Então, ó, tô extraindo esse triângulozinho aqui, tá bom? Ó, essa pontinha. Só para a gente dar uma olhada no que é cada uma das coisas. Então, eu tenho, ó, 30 graus aqui, tá bom? Eu vou ter essa hipotenusa, deixa eu ver o nome que eu dei, vou chamar de H', né? E aqui é a altura da minha seção. Lembra que a minha seção, né, eu estou olhando meu problema de lado aqui, minha seção é 10 por 35, e a minha seção inclinada, né, então 35 é essa distância aqui, a vertical, só que agora, se a minha seção está inclinada, eu preciso pegar essa distância inclinada, nessa hipotenusa que eu desenhei, vezes o 10, que é a espessura da minha barrinha. Então, ó, a galinha, então vai ficar, ó, seno de 30 graus vai ser o H, vou colocar aqui H mesmo, dividido por H'. Então aqui vai ser, ó, 3,5 centímetros dividido aí pelo H'. Então a galinha vai ser igual a 3,5 dividido por meio, que vai dar 7 centímetros. Tá bom? E assim, a área da minha superfície, né, inclinada a S', vai ser 7 vezes 1, que vai dar 7 centímetros quadrados. Entenderam, pessoal? Então, assim, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que
essas tensões elas vão sempre depender da seção que eu estou analisando. Se eu fizer um corte em qualquer outra direção, eu preciso avaliar essas forças e olhar para a direção normal e a tangencial. Porque agora, se a gente for calcular essa nossa tensão, e aqui eu vou chamar agora de a tensão normal nessa minha superfície inclinada, eu vou chamar de sigma', que vai ser a normal aí da superfície inclinada dividida pela área da superfície inclinada. Então, a normal, se eu não me engano, deu 15. E a área aqui deu 7. Então, 15 dividido por 7, 2,14 quilonewton por centímetro quadrado. Tá bom? E aí, o que a gente faz com aquela nossa tensão, com aquela nossa força vertical? Aquilo também gera uma tensão. Então, se a gente pensar que qualquer força ela pode ser dividida em... Se a gente for pensar qualquer força que está atuando numa seção transversal, ela pode ser dividida em duas componentes. E se a gente sempre transformar essas componentes na direção normal, para o cálculo da tensão normal, a outra que vai estar na direção da seção transversal vai ser a minha tensão de cisalhamento. Cisalhamento. E a tensão de cisalhamento eu uso a letra tal, tá bom? Que vai ser o mesmo pensamento. Vai ser esse V, a força aí cortante da seção, dividido pela área. Então, no caso aqui, o meu tal ele vai ficar 25,98 dividido por 7. Então, tal igual a 3,71 quilonewton por centímetro quadrado. Beleza? Oi, pode falar. O senhor pode explicar de novo como fez para calcular a altura? Tá. A galinha? Que eu não entendi muito bem. Então, ó, o que eu fiz? Eu estou olhando para esse triângulo aqui, ó. Tá bom? Então é como se eu tirasse só essa pontinha. E aí, se a gente olhar para essa pontinha, eu quero calcular a área da minha seção, que é essa área inclinada. Então, eu estou olhando aqui de lado, né, a minha seção transversal. Então, a vertical aqui é a altura da minha seção. Ela era 35 por 10 de espessura. Então, a vertical aqui é 35. Então, o que eu preciso? Ó, calcular essa H', que é essa inclinada, porque a minha seção... Eu não vou conseguir desenhar um 3D aqui. Porque a minha seção, ela está mais ou menos assim, né? Ó. Mais ou menos assim, não. Ela está assim, né? Ela é inclinada nesse ponto. Então, vai ser... É um retângulo deitado. Então, a largura dele vai ser o H' e a espessura continua sendo 10, né? Porque isso não vai mudar. Fez sentido? Entendi. É que eu não estava conseguindo visualizar, mas agora eu consegui. Obrigada. Beleza. Então é isso, tá, pessoal? A gente sempre parte do equilíbrio de força, tá? Que o equilíbrio de força não tem erro, né? A força que resultante para equilibrar o nosso problema tem que ser essa força horizontal. Só que as minhas tensões, elas dependem aí da direção. E a gente sempre vai dividir em uma tensão normal, que vai vir aí da força perpendicular à nossa seção, e uma tensão de cisalhamento, que vem aí da força tangencial à nossa seção. Tá bom? Então é isso que a gente tem que ficar atento. Ficar atento tanto aí com a força, quanto também com a área que ela vai mudar. Tá bom?
E aí a gente vem para falar um pouquinho de tensão de cisalhamento, que não, a gente não vai falar muito, né? Então provavelmente a gente vai falar hoje mais um pouquinho, mas a tensão de cisalhamento ela é muito importante, principalmente quando a gente fala de ligação, tá? De você conectar as coisas. E vou falar por quê. Um exemplo mais simples aí que a gente tem de cisalhamento é se a gente posicionar, pega 3 tijolinhos, que é isso aqui que eu tentei desenhar aqui no canto. Imagina que você tem 3 tijolinhos, coloca um do lado do outro, um no meio, tá? E aí eu faço aqui uma força vertical para baixo. Vou chamar aqui de uma forcinha F, tá? Então essa tensão de cisalhamento é essa força que atua por área, né, também, igual a tensão, só que aí na direção tangente. Então, essa minha força, ela costuma atuar em seções que são possíveis de ter o corte. Na verdade, ela vai atuar em várias seções. Mas, por exemplo, se a gente pressionar esse tijolinho nosso, imagina que a gente vai quebrar ele no sentido de afundar esse pedacinho aí nesse vão que tem no meio. Basicamente, fazendo uma seção aqui, ó, um corte. Aqui é para ser reto, mas eu não vou conseguir fazer. Então, ó, fazendo um corte nessas minhas 2 seções, né, do meu probleminha. Vou chamar aqui, ó, de A, B, C e D. De forma que, se eu olhar aqui só para esse bloquinho que vai ser cortado, então aqui o A, B, C, D, a gente tem a nossa força F. E não esquece que a gente sempre tem que estar respeitando o equilíbrio. Tá? O equilíbrio ele vai acontecer para qualquer corte, para qualquer situação. Então, as minhas forças, né, que vão se desenvolver em qualquer ponto, vão ter que estar respeitando isso. E no caso, né, supondo ali que ele está ali antes de quebrar, um pouquinho antes de realmente cortar ali naquele ponto, ou qualquer ponto antes, com qualquer força. Nessas minhas seções A, B e CD, que são seções aí imaginárias, vão surgir forças tangenciais e muito provavelmente, né, se tiver tudo aí bem uniformezinho, com essa força F sobre 2, tá? Então, assim, isso seria a nossa base, né, do cisalhamento. Então, por isso que tem esse nome força cortante, né? Ele vem aí no sentido de fazer esse corte na direção da seção transversal que a gente analisa. E no fundo, o que a gente tem é uma distribuição dessas tensões de maneira uniforme. Aqui, ó, eu estou tentando desenhar um 3D, tá? Desse bloquinho. Então, olhem para isso aqui como A, B, C e D, tá? E aí, nessa minha seção, eu vou ter aí uma distribuição de forças tangenciais ao longo de toda a minha seção. Então, essa daí é que é a minha tensão de cisalhamento, né, que é o tal. Então, se eu somar todas essas forcinhas tangenciais, eu vou chegar na minha força cortante daquela seção. E isso sempre, tá? Então, ó, tal vai ser a minha força cortante dividido pela área que ela atua, tá bom? Então, muito provavelmente, tudo que a gente faz no sentido de ligar as peças, né, em conectar, essa conexão acontece muito por tensão de cisalhamento. Quer um outro exemplo? Vocês viram bastante aí em colegial, vocês falam de atrito, né? Então, o atrito, se você tentar aqui arrastar seu pé no chão, né, é mais difícil você arrastar ele quanto maior for o atrito. E o atrito nada mais é do que uma força que está nessa direção exatamente no seu pé, na direção tangencial à sua sola e ao piso, basicamente.
e é ela que vai impedir esse deslocamento. Então, essa tensão de cisalhamento, ela serve muito para deixar as coisas unidas, né, do jeito que elas estão aqui, e não possibilitar esse corte. O que a gente usa bastante isso, né, e é uma preocupação sempre. A gente tem, né, deixa eu passar aqui para outra, que é melhor. É o caso de ligação. Então, por exemplo, a gente está ligando duas chapinhas, né, e isso a gente faz muito, né, seja ela de qual material que for. Se você faz uma ligação por parafuso, por mais que você está puxando, igual tem ali, ó, na primeira figurinha de cima, se você está puxando as duas chapinhas que estão conectadas por um parafuso, naquele parafuso está sendo transferida essa força vertical, né? Essa força que ela tá? Essa força horizontal, mas que se a gente olhar para o parafuso, que é quem vai transferir esses esforços mesmo, ela está acontecendo na direção tangencial da seção, na seção do parafuso, tá bom? Então, assim, essas ligações elas são verificadas geralmente, né, na maior parte dos casos, por cisalhamento, né, por esse corte do parafuso, tá bom? Quando a gente pega e cola duas placas, né, que seria ali o caso da figura C, como se fosse uma placa de madeira, que a gente cola uma na outra. Então, essa separação, né, se a gente puxar essa placa uma na outra, essa cola, né, que está aqui no meio, ela vai transferir, né, vai segurar essas forças, transferindo essa força de cisalhamento, né, nessa superfície. E essa nossa cola, ela tem que ter uma resistência alta ao cisalhamento, à tensão de cisalhamento. Então, só para vocês entenderem que, dependendo do mecanismo do que a gente está analisando, a gente tem que olhar para uma tensão diferente. Então, assim, o material ele vai ter um determinado valor de tensão normal, mas ele também vai ter um determinado valor para a tensão de cisalhamento. Em via de regra, tá, para os nossos problemas, as tensões de cisalhamento elas são muito mais baixas, né? E a própria resistência ao cisalhamento do material também é mais baixa do que a resistência à tensão normal. Mas só para vocês entenderem que são parâmetros diferentes, tá? E que para vocês entenderem também a complexidade do problema, até aquela nossa viguinha simples, né? Essa daqui, ó, ela pode ter uma infinidade de valores de tensão normal e tensão de cisalhamento, dependendo do ponto aí, ou do corte que eu fizer. Então, os problemas, na realidade, eles têm esse grau de complexidade que a gente não vai abordar tanto. Isso daí acaba sendo o final de resistência 2, né? Então, assim, só para vocês entenderem que todos os elementos estão sujeitos à tensão normal e a tensões de cisalhamento, né? Dependendo do jeito que a gente olha, tá bom? A tensão de cisalhamento, ela vai tender a ser maior do que a tensão normal. Por exemplo, em um parafuso, né? Se a gente pegar aqui o nosso parafuso, mas aí você fala de tensão resistente ou da atuante? Você está perguntando. Mais da resistente, provavelmente, né? Então, ó, por exemplo, uma cola, né? Uma cola provavelmente é muito mais difícil, né? Dependendo aí desses materiais, de você separar ele por cisalhamento, e às vezes é fácil você separar ele por tensão normal, que seria uma força nessa direção. Então depende do material, né? E aí os materiais são escolhidos de acordo com a sua função. Então, por exemplo, o concreto, né? O aço também tem uma resistência ao cisalhamento elevada, mas e acaba sendo relativo aí à tensão normal mesmo. Mas, por exemplo, o concreto ele vai ter uma tensão de cisalhamento menor, é uma resistência ao cisalhamento menor. Já, sei lá, esses elementos como cola e essas coisas assim, né? E é mais complexo também, né? Porque tem um material resiste à tensão normal de compressão, mas não resiste à tração. Eu falei acho que eu não sei se eu falei com vocês ou se foi depende muito do material, né? Isso não tem regra. Eu não sei se eu falei com vocês ou com outra turma. O solo é um material, né? E quem está aí na ambiental vai trabalhar com isso em mecânica dos solos.
E o solo é um material que resiste à compressão, né? Você coloca aqui edifícios em cima aí do solo. Também não pode ser muita coisa, senão rompe, né? O solo também vai romper. E aí tem todo um mecanismo. Mas ele não tem resistência à tração. Mas ele tem uma resistência ao cisalhamento, né? Em função ali dessa própria compressão. Então, assim, essa parte de materiais ela é bem extensa. Mas o que é importante é que as tensões a gente analisa sempre no sentido de uma tensão normal. Então a gente sempre vai fazer um corte, seja ele em qual direção que for, né? Se for 3D, enfim. Mas nessa nossa seção que a gente analisa, sempre vai ser uma tensão normal e uma tensão de cisalhamento. Né? Então são esses os dois principais parâmetros que a gente usa para avaliar a resistência das estruturas. Então, de alguma forma, em todas as verificações, a gente ou vai estar analisando a tensão normal ou a tensão de cisalhamento. Tá bom? Vai depender do nosso problema. Né? Eu estava falando também do parafuso ali, né? Por exemplo, um parafuso. Você nunca vai ficar... Você não puxa um parafuso, né? Não é... Não, principalmente nesses casos aqui, não é o uso dele na realidade. O que você vai fazer é as duas peças solicitando esse parafuso na direção aqui de cisalhamento. Então, tensão normal nele não vai ter praticamente. Você vai ter só força cortante e tensão de cisalhamento. E aí são, né? Aí é um curso inteiro em cima desses casos, tá bom? Então, só para mostrar que existe aí tensão normal e tensão de cisalhamento para vocês. Beleza? Pessoal, então por hoje é só, tá? Eu vou fazer chamada aqui. E aí na aula que vem a gente começa a falar de deformação. A gente vai falar de novo de lei de Hooke. E deixa eu só abrir aqui a lista. Falta mais ou menos um mês, hein? De período. Estão cansado? Quem não está cansado? Me fala. Vocês estão bem? Não tá fácil, né, gente? O autor tá dando sono, nossa. Não só a aula, né? Mas Não, tá difícil, gente. Tá todo mundo cansado. Exausta. Eu também. Ai, gente, essa vacina aí, se Deus quiser. Eu acho que o próximo semestre, né, ainda vai ser remoto. A gente vai ter uma disciplininha ou outra aí presencial, mas só mais um. Força para nós. Então vamos lá. Mas tá, gente, o foco é outro, né? Por exemplo, ó, eu tenho 14 horas de aula por semana. Só essa semana eu tive pelo menos umas 10 horas de reunião. E tem mais uma hoje, depois da aula. Aí mais todas as atividades. É o dia inteiro na frente do computador, gente. Tá difícil. E assim, as minhas aulas eu ainda consigo fazer aqui, né? Eu fico imaginando se eu tivesse que preparar slide. Aí, meu filho. Mas vamos lá. Ana Carolina. Presente. Ana Laura. Beleza. Ana Luísa. Ana Vitória. Presente. Antônio. Daniel. Fernanda. Fernando. Presente. Frederico. Gabriela. Presente. Gabriel Santos. Presente. Gabriel Reis. Presente. Giovana. Presente. Gustavo. Presente. Helena. Igor Henrique. Presente. Helena, vi aqui também. Igor Marques. Presente.
Isabela Sudano. Presente. Isa. Presente. João Vitor. Presente. Júlia. Lara. Larissa. Laura Alves. Presente. Laura Moreira. Beleza. Laura Ribeiro. Presente. Letícia. Luana. Presente. Lucas. Luiz. Marcos Vinícius. Presente. Maria Elvira. Maria Luísa. Presente. Maiara. Beleza. Núbia. Presente. Pedro. Presente. Raíssa. Renan. Presente. Sofia. Beleza. Suelen. Presente. Thaís. Beleza. Tiago. Beleza. Túlio e Vinícius. Então, beleza, pô. Professor, Oi. acho que você falou meu nome, só que meu microfone tá muito ruim. Eu tô no trabalho, não tô conseguindo falar. Aí entrei pelo meu celular agora. Desculpa, viu? Tá. Professor, eu Oi. também, Ana Luísa. Obrigado, Fábio. Desculpa aí, viu? Nada. Obrigada. Então tá bom, gente. Obrigado, viu? Bom final de semana para vocês. Falou, Fábio. Valeu. Obrigadão. Valeu. Valeu, Fábio. Tchau, tchau, Fábio. Tchau.